Hey, fala galera! Boa noite! Mari e Gabi na área, com a live Tomando Uma com a Mari e Gabi. Eu estava morrendo de saudades, afinal de contas, eu tô longe há 2 semanas, né? E aí, tá todo mundo bem? Eu tô morrendo de saudade de todo mundo e louca pra poder ver, né? Todo mundo abraçar. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo e vai recebendo com muito carinho todo mundo que tá entrando aí na live. Muito obrigada pra Joyce, um beijo, tô muito contente que você tá aqui, viu? Brigadão. O Luiz Feijão também, seja bem-vindo. E eu espero que vocês gostem. A live hoje tá super. Eu tô sem palavras, na verdade. Super sem palavras. Eu tô muito feliz com o meu convidado de hoje, que vai bater um papo comigo, contar a história dele. Mas antes, eu quero saber de todo mundo. Tá todo mundo bem? Boa noite para todo mundo que tá entrando. O meu convidado já está online. Então, antes disso, eu só vou mandar um beijo para todo mundo. Espero que todos estejam bem. Mari Gabi ficou aí paradinha por 2 semanas, mas estamos de volta. Obrigada, Cris, que tá online aí. Ana Guilmar também, um beijo para todo mundo. Detone, um beijão pessoal lá da Best Radio Brasil. Sejam todos bem-vindos. Vamos bater um papo com esse entrevistado incrível que me deu a honra de bater esse papo comigo hoje. E a gente vai conhecer um pouquinho mais, né? Vou contar rapidamente aqui a história da live da Mari Gabi. É para bater um papo, trazer histórias de pessoas reais, né? Que a gente traga em momentos como esse que a gente está passando, que a gente está vivendo, que a gente tenha histórias inspiradoras e conhecer também as pessoas que estão por aí, né? Nunca é demais. Então deixa eu já chamar o meu convidado, porque assim, antes que ele fuja, né, e desista de tudo, eu quero que todo mundo interaja, participe comigo e deixa eu já colocar meu convidado aqui no ar. Enquanto isso, como eu disse, quero muito que todo mundo participe, manda que eu vou responder aqui, né, na medida do possível, eu vou fazendo as perguntas e o meu convidado, querendo ou não, ele vai responder, certo? Boa noite para todo mundo que está entrando. Aline Machado, um beijão para você. A Aline é típica da pessoa que não aguenta mais ouvir a minha voz. Seja bem-vinda, Aline, um beijão para você aí também. Bem, eu já enviei o convite para o meu convidado e vamos ver, né? Agora vamos aguardar se ele vai aí atender a minha solicitação, porque eu estou muito ansiosa para falar com ele. Afinal de contas, é legal quando a gente tem a oportunidade de bater um papo com pessoas que a gente admira. Isso é muito bacana e eu estou muito contente por isso. Deixa eu mandar aqui novamente. Vamos lá. Vamos ver se ele já pode falar comigo. Eu quero todo mundo online, quero saber se todo mundo tá bem. Eu tô com muita saudade de todo mundo, essa interação que a gente tem feito aí na internet, isso tá muito legal. Mandar um beijo para todo mundo que tá seguindo, Mari e Gabi também. Obrigada aí pelo carinho de todo mundo. Deixa eu ver aqui por onde anda meu convidado. Deixa eu ver. Eu já vi que ele está online. Agora vamos ver. Deixa eu mandar novamente aqui. E aí, gente, quero saber, me contem. Inclusive, eu fiz um sorteio, né, para quem adivinhasse o meu convidado de hoje e tivemos um ganhador. Então, Mari Gabi se compromete a enviar um ovo de Páscoa para quem acertou. Na verdade, ele não foi, né, assim, não foi preciso, mas tá tudo bem. Eu vou dar um desconto para ele e vou dizer ao Vinícius Malheiro, seja bem-vindo, que ele vai receber o ovo. E detalhe, Vinícius não está em São Paulo. Então eu já vou arrumar essa logística aí para ver como é que eu vou fazer, né, para enviar esse ovo para ele, certo? Vamos lá. Deixa eu chamar novamente o meu convidado. Quando a gente fica muito ansioso para falar com alguém, é isso. Esses convidados, os convidados especiais, eles causam um suspense, né? Então a gente fica aqui aguardando. Boa noite. Olá, Marco, boa noite. Vou fazer por linguagem de sinais. Oi. É isso. Boa noite. Tudo bem? Aguardando. Boa noite. Olha, desculpa por esse delay. Parece que tem um delay aí de uns 15 minutos. Vou fazer por linguagem de sinais.
Eu não sei se eu tô... 15 minutos, Porque eu então tá liguei fácil no, conversar. no computador, eu liguei no computador e no celular. Devo ligar o computador ou o celular? Porque não estava pegando no computador e agora está pegando nos dois. Olha, o áudio pra mim tá perfeito, Olha, tá vindo sem delay. é que eu estava com os dois ligados aqui, o Eu aí, computador e o celular, né? Daí eu tô, para variar um pouquinho, eu tô apanhando dos equipamentos. É uma atividade diária na vida de uma pessoa que não é do ramo de tecnologia da informação. É o meu caso. Eu todo isso. dia apanho dessas novas tecnologias. Agora, eu estava tentando ligar, fazer a conexão no computador, porque assim eu não preciso ficar torto, agachado, olhando para o celular. Mas, como estava com o delay muito grande, e agora eu até descobri por que que estava, porque eu estava com o Wi-Fi ligado, que deveria estar desligado, então eu vim para o Aham. celular, eu corri para cá, porque, poxa, eu já estou aqui há 15 minutos de, de prontidão, assim, de plantão para fazer o nosso encontro com muito prazer. Espero que a tecnologia permita que a gente consiga estabelecer uma comunicação fluente. Tá certo, tá ótimo. Assim, a comunicação até o momento está perfeita. Se você estiver confortável, para mim tá excelente. Você me ouve bem? Tá certo, eu tô te ouvindo bem, sim. Tem um certo atraso entre a voz e a imagem, mas tá dando para te ouvir muito bem e, enfim, prazer aí conversar contigo, com os teus amigos, com os teus seguidores. Espero que os meus comentários, as minhas respostas possam, em alguma medida, ser úteis para quem está dedicando o seu precioso tempo, né, para nos prestigiar. Com certeza. Então, eu vou fazer um agradecimento breve, que nós temos muito a conversar. Então, eu quero te agradecer, assim, muito pela gentileza de bater um papo comigo. Nós temos muito a dizer, temos muito a falar, né, sobre o que está acontecendo. Inclusive, a tecnologia aí, ela tem nos ajudado, sim. Afinal de contas, a live está aqui para unir pessoas. E a ideia dessa live é a gente bater um papo, contar histórias. Então, eu não vou ficar aqui com muitas delongas. E então, muito obrigada novamente, obrigada a todos que estão entrando, é muita gente, e eu gostaria de agradecer aí a todo mundo de uma forma muito geral. Então, vamos lá, Marco, seja bem-vindo à minha live, eu estou muito feliz, novamente digo isso, e eu gostaria que você se apresentasse, assim, não se apresentar Marco Bianchi, né, porque é aquela coisa, dispensa comentários, mas eu queria que você falasse de você antes das telinhas, se a gente pode dizer assim. Tá certo. É um prazer poder contar um pouco, né, sobre o meu lado pessoa física, que afinal Isso, é isso depois que a de gente quer saber. porque eu tenho esse mau hábito de não tornar a minha vida privada uma privada pública, né? Então a gente acaba, as pessoas conhecem muito sobre os meus trabalhos e tudo, e acabam às vezes não conhecendo como é que funciona a vida da pessoa física, o humorista, telespectador e pedestre Exato. que hoje está aqui para te contar que eu sou nascido em São Paulo, sou paulistano, minha mãe é socióloga, professora universitária, meu pai engenheiro, morei a vida inteira em São Paulo, no Alto de Pinheiros, tive a grande bênção de ter estudado em bons colégios ao longo da minha vida, depois tive outro privilégio muito ao qual o que eu procurei, digamos, justificar da melhor forma, que foi estudando na faculdade de rádio e televisão, na época em que rádio e televisão ainda eram as mídias predominantes no nosso planeta, e, Sim. enfim, tive uma faculdade de rádio e televisão que me deu algumas oportunidades de começar o meu trabalho como humorista. Uma vez tendo me considerado minimamente apto para exercer essa função de humorista,
que eu acho que isso eu devo em grande medida aos meus familiares, aos meus amigos, que são muito divertidos. Eu tive algumas chances durante a faculdade. A primeira delas na Rádio USP, a emissora da Universidade de São Paulo, que à época me deu a oportunidade de iniciar alguns quadros de humor. Daquilo, depois de alguns anos, daquele trabalho que era meio despretensioso, era uma coisa muito até experimental e muito aberta aos erros, inclusive, porque não tinha um policiamento comercial da parte de uma É aonde emissora você esteve à universitária. vontade, né? Legal, porque acho que a hora que Sim, você tá à vontade é a hora que você demonstra quem de fato você é, né, Marco? Porque você não fica com dedos. Não, não pode fazer isso. De criar tudo que você tem criado até hoje, né? devo a essas oportunidades de se revelar no bom mais genuína, mais natural. Isso é muito difícil, né, nos veículos de com a minha vivência e ramo, eu me conformei um pouco com o fato de que os veículos, muitas vezes, eles, em vez de acrescentarem ao trabalho dos artistas, em vez de comporem os trabalhos com um determinado rumo artístico enfim, dando essa liberdade para que para que os humoristas ou para que quaisquer outros comunicadores se coloquem genuinamente. E se isso não acontece, você cai numa mesmice aí. Então eu devo muito à Rádio USP, devo muito à 89, à Rádio Rock, onde eu passei também alguns anos Sobrinhos da Taíde. com bastante liberdade, que foi quando o meu trabalho ficou conhecido. E a MTV também, pelo período que tive lá, e tinha assim, uma autonomia quase que suicida para as criações e para as questões humorísticas de conteúdo mesmo, que a gente definia com absoluta liberdade, né? Então, Certo. isso, é claro que dependendo do agraciado com essa liberdade, o resultado pode ser melhor ou pior, né? No seu caso, ele foi fantástico, né? Até hoje, porque eu vejo aqui o povo está em polvoroso. Muito obrigada a todo mundo que está participando e falando. Eu acho que o mais bacana, depois de tanto tempo, né, Marco? Você ainda mantém esse diálogo com essa galera que te acompanha desde sempre, assim, né? Desde que você, Sobrinhos da Thaís, depois veio o Rock Go, meu Deus, né? Que delícia. Eu falei que um dos prazeres dessa live aqui também é poder falar com alguém que eu admirei um dia, sabe? Que eu acompanhei, que eu vi, isso é muito legal. E eu acho que é a mesma satisfação que tá todo mundo acompanhando aqui. Isso é maravilhoso. E sobre você ter falado aí sobre essa liberdade, né, que a TV dá, a gente já vai chegar aí. Eu quero que você fale um pouquinho mais sobre isso. E aí depois, então, já conhecemos o Marco, né? Mas Da lá olha, do Pessoa Física. mas só para fazer uma emenda aglutinativa, que a questão da liberdade, né, quando a gente tem um patrão que é uma empresa de comunicação enorme, a gente fica automaticamente com a nossa ação um pouco mais vigiada. Então, daí voltando para a questão das mídias, o rádio e a televisão, que tinham uma forma de funcionar, e hoje em dia na internet, não, né? A gente consegue fazer um canal direto de comunicação. Daí entram outras peculiaridades, outras questões para debater, né? Mas eu acho que é interessante, né? Eu posso estar errada porque eu estou só no meu início, mas também dar oportunidade, dar liberdade para quem sabe o que vai falar. Porque não adianta você dar liberdade para uma galera que vai sair falando o que quer, que não faz sentido, ou é porque torna-se pejorativo, ou porque não tem conteúdo, né, Marco? Você não, você veio com conteúdo, você conquistou as pessoas. Não é puxação de saco, não. Assim, é o fato de a gente tem que valorizar o que é legal, né? O que é bom, o que fez um trabalho bacana, o que vem fazendo um trabalho bacana.
Isso que falta um pouco. Talvez hoje a gente sente na TV ou na internet um povo que está seguindo um padrão que vai chegar uma hora que ninguém aguenta mais, né? Eu acho que muitas vezes a questão da qualidade dos conteúdos, ela se, ela se dilui ou ela se esconde, ela se perde diante da realidade Saúde. financeira. Você tá tomando uma comigo? Ai, Estou para, tomando é bom, uma sabe? caipirinha de caninha curió. Então, Brincadeira. Tintim. Não, não fala que é brincadeira, deixa isso nos bastidores, entendeu? Pro Tá pessoal. bom. Então Não, tá. é Então, brincadeira que é de curió, na verdade. É uma outra caninha aí que eu não vou dar então publicidade. tá bom. Isso, não dá. Se patrocinar a gente fala. Mas olha, a questão da qualidade dos conteúdos, ela fica às vezes perdida no meio das questões comerciais. Porque se você pagar, sem querer desmerecer os grandes negócios, é que os negócios às vezes são melhor estruturados, às vezes eles são negócios mais heróicos, mais individuais, como talvez sejam os nossos, e de algumas pessoas que são assim, pessoas físicas que se empenham em determinado projeto e fazem Sim. isso de uma forma, digamos, meio que heróica mesmo, e às vezes meio quixotesca, né? Porque são coisas que acabam nem sempre funcionando. Mas é claro que se a gente tivesse um investimento, uma equipe e um negócio, porque as pessoas confundem também o caráter impessoal, informal dos meios digitais com amadorismo. E não é a Sim. verdade. Os grandes canais, que muitas vezes se confundem com grandes celebridades, ou quase isso, que são canais que, apesar de serem de pessoas físicas, eles têm o funcionamento de um negócio estruturado de uma empresa, eles investem muita publicidade nesses meios digitais todos, né? Então, de fato, se você não tem 10 mil reais por mês para investir no YouTube ou no Facebook, né, nas mídias que hoje estão mais em evidência, você, claro, que fica sempre num plano um pouco mais limitado. Claro que. Um pouco? E eu acho Eu que acho as que é pessoas totalmente, né? o público em geral acaba meio que tendo mais acesso aos conteúdos que são mais promovidos. Chega mais Então, rápido também, né? chega mais rápido, chega em maior quantidade, chega por mais meios. Então, os Sim. conteúdos menos estruturados ou menos profissionais em determinado aspecto acabam também, às vezes, mesmo que tenham um valor interessante e uma proposta Sim. boa, por vezes ficam meio que jogados para escanteio. Quer dizer, Você falou, em regra. exato. É uma regra que, se a gente ficar discutindo sobre isso, a gente não vai chegar no consenso, né? Porque você comentando aí, esses dias eu ouvi que a publicidade destina uma verba de 10 mil reais, 10 milhões de reais, achei uma verba assim, fora do contexto, para uma pessoa que trabalha com o YouTube, como youtuber. Eu falei, aí tá fácil, né? Porque assim, vai ser mais rápido de chegar, a gente não vai ficar fazendo na unha, né? Como a gente diz, e fazendo. Enfim, é um assunto que a gente não vai conseguir definir ele hoje, né, Marco? Ou quem sabe, né? Não, imagina, seria muita petulância, muita pretensão da nossa parte tentar definir tudo isso em uma conversa ou em algumas palavras, né? É um universo que aos poucos vai se mostrando também, as pessoas vão entendendo melhor do que se trata e talvez entendam também que, embora tenham um tom às vezes impessoal ou informal, eles Sim. têm uma característica de negócios e que tem muita gente aí que tem visualização e seguidor e assim para dar com pau, né? Trocentos zilhões de seguidores e tudo mais. Ganha-se muito. Não necessariamente, óbvio, isso indica que a pessoa tenha muito a dizer. E hoje em dia também a evasão de privacidade é a regra, né? Então as pessoas querem opinar sobre tudo. Se E eu, sabem assim, de tudo. Sabem de é, tudo. isso, os assuntos É mais incrível. complexos. Então, assim, ninguém tem, quer dizer, poucas pessoas têm o simancol e a autocrítica de manter-se em silêncio sobre assuntos que estejam acima da sua capacidade de compreensão, ou também, mesmo que sejam assuntos da sua, que você compreenda, né?
assim, a nossa opinião não tem tanto valor, não tem o valor que a gente acha que tem também, quer Exatamente. dizer, Não tem que ter somos os mais donos da humildade, razão, assim, né? né? Um Eu acho pouco também. mais de Ninguém é noção de... especialista, né? Especialista nos assuntos e tá falando com você. Mas enfim, isto é. A gente poderia até listar. Não, mentira, não vamos fazer isso. Listar os nomes aqui, né? Vamos falar um pouquinho de Rock Go? Porque Vamos. assim, que incrível foi aquilo. Eu tô sentindo uma falta louca do João Ponês aqui. Eu não deu tempo de eu comprar. E que eu acho que faria todo sentido. Mas assim, conta um pouco dessa experiência que foi sensacional e inclusive o povo tá aqui empolvoroso, né? É tanta gente mandando tanta mensagem que, enfim, deixa o Marco falar, gente. Bom, quero deixar um efusivo abraço a todos os nossos seguidores, a todos os nossos ouvintes e ouvintas, Eu e vi. dizer que o Rock Go foi uma dessas ocasiões da minha vida em que houve uma conspiração de elementos favorável a um projeto que colocava o humor a serviço do futebol, ou melhor, o futebol a serviço do humor, porque sempre um projeto que teve como marco, como marca, o senso de humor, a irreverência e o desapego à questão jornalística ou informativa. Então, daí entram uma série de viagens que foram criadas no decorrer do período. Eu participei do Rock Go pela primeira vez ainda nos anos 90 e depois estive lá até 2010, que foi quando se encerrou o debate esportivo. Agora vai completar um pouco mais de uma década que eu já não recebo aquela deliciosa contribuição mensal na minha conta corrente. Não, e por Mas um lado me preocupa um pouco porque eu estava acompanhando tudo isso. Então a gente já começa na soma, né? Mas tudo bem, isso é um fato que faz parte. pois é, Tudo essa bem. questão matemática aí, para mim, ela tá uma verdadeira piada de mau gosto Tá. Mas tá tudo profissional bem. ultimamente. Mas olha, o Rock Go, aquilo sim foi um capítulo bastante bem resolvido da minha carreira, porque daí ali, como a gente comentou, havia total liberdade para se falar qualquer tipo de abobrinha. Era até perigosamente aberto a qualquer tipo de abobrinha, porque eram jogos que aconteciam diante dos nossos olhos e que às vezes não permitiam que se criasse uma piada mais elaborada em torno daquilo. Existia um roteiro, Marco? Ou era tudo da cabeça de vocês, assim? Porque nas minhas pesquisas aqui eu vi que todas as palavras usadas, né, por sua parte, assim, vinham da sua cabeça. Então você fazia algumas misturas, ou de locais, ou em relação a clube de futebol. Você trocava um pouco, fazia algumas paródias, ou alguém falava algo errado, você emendava. Como é? Era tudo da cabeça, assim, naquele momento? Não exatamente. Eu sempre fui um humorista calculista. Eu sempre elaborei textos. Eu sempre fui bastante, como é que se diz, meticuloso na Uhum. questão dos meus textos. Então, só que aquilo era um evento ao vivo. Então, eu tinha que me adequar como humorista, radialista, humorista redator do rádio, que tem origem no rádio, cujo humor é baseado na palavra, na linguagem verbal. E daí eu tive que, de repente, eu me vi diante de uma situação que era naturalmente engraçada, porque era um jogo entre pessoas que não estavam exatamente, né, habilitadas para jogar um futebol profissional. Sim. Mas de mim aquela situação exigia o improviso também. Agora, eu fazia um misto bem bolado ali. Eu tinha os Um misto improvisos genial, né? e tinha frases que elas soavam como improvisadas, mas elas haviam sido meticulosamente criadas com base nas situações possíveis de um jogo. Então eu imaginava, vai ter uma falta feia, vai ter um frango, vai ter uma furada, e para essas situações eu já tinha algumas. Então, em determinados jogos, eu usei mais essa tática do misto. Eu tinha. E tinha situações do jogo, tinha
os anunciantes falsos, por exemplo, né? Amendoim japonês, caninha curió, Não podemos preservativos. deixar de falar de Birigui, né, Marco? Pois é, começamos a falar que aquilo tudo se passava em Birigui, que era uma grande fantasia, porque nunca nada se passou em Birigui, quer dizer, sempre foi gravado aqui em São Paulo, na Zona Sul, ali próximo à represa de Guarapiranga, no SPAC, São Paulo Athletic Club. Então, mas aquilo, olha, bom, daí a gente começava a criar uma fantasia em torno daquilo. E os apelidos dos jogadores e situações que tinham, assim, às vezes uma aparência de um material jornalístico, mas que eram coisas esdrúxulas e relativas àquele universo Mas é o que a do gente Rock Go. comentou no começo, né? São coisas inteligentes e gostosas de você ouvir. Porque ninguém tá zombando. Porque hoje em dia tá também muito delicado, né? Você acha, até respondendo uma pergunta da Joyce, você acha que o Rock Go, hoje em dia, ele daria certo? Porque é tudo muito cheio de mimimi, né? Não vamos dizer mimimi, porque tudo que a gente fala aqui também pode virar contra a gente, né? Aquela coisa do respeito, né? Não faça esse tipo de brincadeira. Você pode ir até determinado momento. Como que a gente poderia imaginar um Rock Go hoje em dia? Olha, é uma questão que também é difícil de responder, porque é muito complexo, é um assunto muito complexo. Mas eu acho que o formato ao vivo, isso que eu estava ponderando, primeiro eu gostaria de dizer isso, que o formato ao vivo, ele às vezes te joga na roubada de comentários infelizes. Ele é muito mais delicado, porque o trabalho do humorista é transitar ali, naquele terreno em torno da fronteira entre a graça e a desgraça. Você tem o humor, ele está sempre próximo de uma situação limítrofe. Em questão de E segundos também, né? Você pode sim, estar no auge da piada, de repente você pode destruir tudo em segundos. sim, às vezes com uma palavra, com uma tuitada, é o bastante para você se comprometer diante de Sim. determinado público. Mas é sempre ponderar a questão dos contextos, né? Quer dizer, Uhum. uma piada, ela primeiro depende do contexto do autor. O que ele acha que é de bom gosto, o que ele acha que é de mau gosto. Depois depende da situação. Ele está onde? Ele está com os amigos dele no churrasco, ele está na missa de sétimo dia da tia dele, ou ele Sim. está numa reunião de trabalho. Daí, quer dizer, quem é o interlocutor dele? Porque o mesmo interlocutor pode, à tarde, achar uma piada boa e à noite achar que ela não tem mais graça. Então, quer dizer, é Justo. muito complexo. Cada espectador tem os seus juízos. O que o humorista em geral faz é tentar ter juízos que sejam suficientemente consensuais para agradar ao maior público possível. E o humor, ele sempre se baseia muito também na generalização dos personagens, né? Os personagens, eles são tipos. Sim. No meu caso, certamente é isso. Eles são tipos de comportamentos. Eles são marcados por um determinado comportamento, que é uma coisa que muitas vezes se aplica a várias outras pessoas, e daí as pessoas se identificam, e daí as pessoas percebem que aquilo foi retirado, na verdade, da nossa realidade, da nossa rotina, Exato. dos amigos, dos parentes. E é legal você ter comentado sobre isso, porque até tem uma pergunta sobre isso. Essa inspiração que você faz, né? O seu trabalho de humorista, você tira as referências do dia a dia. Então, quando você leva isso ou quando faz o podcast, ou no canal do YouTube, ou numa apresentação de stand-up, nesse momento as pessoas elas ficam muito feridas, parece, né? Porque elas passam por aquela determinada situação. Mas quando elas veem ou estão de frente com alguém que está apresentando isso, parece que vira eu não sei, engrandece, aí a pessoa fica ofendida, aí é muito complicado, né, Marco? Como que você faz para trazer esse público para você, para
Porque assim, as suas piadas a gente já sabe, são geniais, tem tudo isso que a gente já sabe, não precisa ficar dizendo. Mas como Obrigado. hoje em dia, você manter isso, né? Manter esse público. Porque é um público, igual você comentou, que é muito inconstante também. O que pode de manhã opinar muito legal, agora ele vai ver a live e vai falar, nossa, nada a ver. Não sei. Então, é uma galera que está mudando de pensamento muito rápido. Como acompanhar esse ritmo tão acelerado das pessoas? É um desafio constante, né? Acho que é um desafio constante, mas acho que parte de algumas premissas. Uma delas é a questão do ambiente, né? Em que ambiente você está se colocando no caso do stand-up comedy, por exemplo, isso ele gera um ambiente de cumplicidade, de presença física ao lado do público, que permite às vezes, um certo tipo de humor, talvez mais bocudo, ou que às vezes até acaba, digamos, por parte dos profissionais, acaba sendo encaminhado para uma coisa que em outras circunstâncias certamente soaria bem apelativa, mas que ali naquele ambiente, em tese, são piadas mais, enfim, mais naturais, digamos. O público está ali muitas vezes para São mais ouvir mesmo. aceitáveis, né? São mais apreciadas, talvez. Sim, Eu exato. nunca tive essa facilidade para palco, né? Então eu nunca me atrevi a fazer stand-up comedy, mesmo porque eu tenho um problema no joelho. Então, o meu caso ia ter que ser sit-down comedy, porque eu não ia poder ficar 5 horas por dia em pé no palco, já com os dois joelhos bichados. Depois a gente vai fazer uma live depois só para eu falar sobre as 18 mil cirurgias no joelho que eu já fiz. Maravilhoso. Essa história do Marco Bianchi, pessoa física, né? A gente está aqui amando. Olha, eu posso só fazer uma pausa, mandar um beijo para todo mundo que está aqui. O Dimas, o Alpirone Ramones, o Douglas, Juliana, o Bruno Maia. É muita gente, gente. Obrigada que vocês estão online. As pessoas ficaram muito felizes que você ia bater esse papo comigo. E sempre assim, né? Trazendo aquela boa referência, aquela memória de um bom trabalho. Isso é genial, Marco. Então, obrigada a todo mundo aí que está na live, a Lezuca. Deixa eu ver, vou fazer uma pergunta aqui do Dimas. Marcos, sobre o aspecto jornalístico, a nível de encher linguiça, você atribuiu seu português castiço a aulas com Rolando Lero? Você é incrível, meus cumprimentos. Obrigada Muito aí, Dimas. obrigado. Muito obrigado, senhor Dimas de Melo Pimenta, né? O vulgo Dimap, ele que tinha uma loja de relógios, dos relógios Top Time. Quem não se Dimep. lembra? Quem não se Nossa, lembra? Tô ficando essa é do preocupada que eu tempo me da. recordo dessa. Nossa, eu me lembro disso no rádio quando eu era moleque ainda. Olha, faz tempo, hein? Mas qual que foi Imagina, a vai, 10 pergunta anos dele atrás. mesmo? Eu vou repetir porque foi muito boa. Sobre o aspecto jornalístico a nível de encher linguiça. Você atribui seu português castiço a aulas com o Rolando Lero? Você é incrível, meus cumprimentos. Maravilha, Alberto. Muito obrigado pelo meu português castiço. Na verdade, o meu português como pessoa física não é tão castiço assim. Óbvio que quando eu encarno o telespectador e pedestre, já tem o primeiro degrau, que é quando eu saio de ser aquela pessoa normal que daqui a pouco vai lá dando comida para o cachorro, que fala qualquer palavra que vem à mente. E que tá E tudo a, bem, né? Que não vai ser filmado, não vai ser fotografado e isso, nem publicado. isso. Daí, quando eu me torno essa que está aqui diante de vocês, na câmera, eu já estou um pouco mais ajeitadinho, Tá né? Claro, ajeitadinho, tá e bem. mais engraçadinho, de preferência, para não ser aquela pessoa também tão, né, assim, Porque o povo vulgar. pode fazer print, né? E você sabe como é a internet. Questão de Pois é. segundos. Pois é, agora, eu construo os personagens com base nos vocabulários, nos glossários deles, né? Então, cada personagem tem o seu estilo. E o personagem pessoa física, telespectador e pedestre, ele acabou se entregando ao vasto cabedal de termos assaz pitorescos que aqui e acolá permeiam o discurso do fanfarrão, compreende? Agora ele compreendeu, tenho certeza. Ele deve ter gravado esse momento, sabe, fã que tipo grava, aquela coisa bonita, que ele falou de. Você falou que ele queria ouvir. Arrasou, Marco. Exatamente.
Bem, e aí vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de conteúdo. Como gerar conteúdo também para uma galera que não tá afim, né, Marco? Queria que você falasse um pouco sobre os seus projetos, sobre o podcast, que é muito bom, um beijo no cérebro. Eu acompanhei alguns, achei genial, fantástico. O canal também é legal, tem bastante, né, referências que você traz de coisas que estão acontecendo de uma forma mais suave. E qual é esse perfil, né? Qual é essa linha que o Marco tenta seguir? O Marco é um cara que está indignado com o que está acontecendo e está tentando trazer isso de uma forma mais suave? Olha, com relação ao Beijo no Cérebro, o podcast que eu fiz o ano passado, agradeço o seu comentário. E ele foi, digamos, uma ousadia, assim, uma pequena petulância da minha parte de querer, no papel de pessoa física, tecer alguns comentários sobre o quadro político, mas tentando fazer isso tendo como norte, primeiro de uma forma centrada e com norte, como eu dizia no podcast, e tendo como norte as ideias, para fugir do Fla-Flu, para fugir daquela A ou B, daquele debate binário que transforma tudo em um cara ou coroa. E a realidade é muito mais complexa do que isso. Enquanto a gente se degladia no cara ou coroa, a gente acaba esquecendo de discutir as propostas, que são aquelas iniciativas, sejam da sociedade, sejam dos poderes públicos, que podem levar o nosso país adiante. Que o nosso país ele vai adiante, assim, apesar de todos os pesares. Eu acho que o Brasil, eu tenho muito amor pelo Brasil e tenho muito otimismo com o Brasil, apesar de todos os pesares, porque eu acho que a gente é maior do que os governos de ocasião, o Brasil é maior do que o Fla-Flu, é maior do que esses extremismos, esse duelo estéril de monólogos que se retroalimenta, que um se alimenta do outro e vice-versa. Então, eu tive essa pequena petulância aí de fazer o beijo no cérebro, dando algumas opiniões e expondo a minha visão do Brasil, que é a seguinte, ela pode ser resumida em 3 palavras. Reformas, reformas e reformas. Eu acho que é assim que o Brasil vai adiante. É o Brasil que trabalha, o Brasil que pensa e que, independentemente de quem esteja no poder, vai avançar em direção a uma situação mais inteligente, mais satisfatória para a nossa população, aí, enfim, para os nossos habitantes e habitantas. Sim, você comentou algo aí que você acredita, né? Eu até vou dizer algo porque eu tô querendo há muito tempo compartilhar essa minha ideia aí com alguém que tenha uma opinião contrária, assim. Porque eu acho que o brasileiro, é que você falou com tanto amor que acredita que eu já mudei de ideia, sabe? Porque é muito difícil ver o que está acontecendo aí, né? Essa individualidade absoluta no momento que a gente deveria estar tão unido, né? Que a gente poderia baixar a guarda, deixar o nosso ego um pouquinho na gaveta, ajudarmos uns aos outros. Eu acho que se a gente poderia tentar essa fórmula para ver se dá certo. Já que está tentando tudo, tá tudo sendo tentado, vamos dizer assim. Parece que tá no escuro, né, Marco? E aí vamos voltar aqui, senão a gente vai ficar, eu vou ficar louca e revoltada aqui. Falando nessas questões artísticas, né? Como que fica isso para vocês que precisam se apresentar, que precisam exercer o trabalho de vocês, só que anda tudo muito restrito. Quais são aí os planos futuros do Marco? Os projetos? Eu vejo o meu estilo de humor como humor pouco suscetível a processos judiciais. Eu sempre fui uma pessoa cuidadosa, então no momento em que eu... O nome não está sendo falado por esse motivo na internet. E eu tento também, assim, do meu próprio juízo, né? Quer dizer, todo autor tem que seguir algum critério. Qual que é o meu critério? Vai ser o critério do ouvinte X que eu quero agradar? Não, eu não conheço o ouvinte X, eu não sei exatamente. É muito mais autêntico e correto você seguir o seu critério do seu próprio juízo, né? Sim. Eu tinha
Enfim, eu fico um pouco refém disso. Agora, me perdi, desculpa. Imagina! É que eu tô aqui me segurando, sabe? Pra, tipo, não falar e fazer as pessoas pensarem e vamos opinar e vamos atrás de algo melhor. Eu acabei me segurando. O que eu quero saber de você é quais são os seus projetos, porque, assim, estamos numa fase onde todo artista, ele tá totalmente retraído, né? Não pode ir a locais... No seu caso, não dos stand-ups, mas em Sim. relação a tanta coisa que tem sendo feita, você traz um conteúdo muito bom, só que fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas para elas pensarem é dificultoso, né? Nossa, é muito, é um grande desafio, porque a parte artística, criativa, humorística de um projeto de humor que se Uhum. possa julgar comercial, de grande porte, ou que, né, que queira realmente ter um espaço no mercado, ele, ele já implica, né, uma estrutura de trabalho muito grande. Desculpa, eu estava aqui um pouco de falha aqui no meu sinal. Imagina, tá tudo certo. Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Então, assim, eu uso as minhas mídias sociais para divulgar os projetos que eu consigo, as propostas que eu consigo produzir de alguma forma. Não tenho essa Uhum. dificuldade dos artistas de eventos que, de fato, estão numa situação muito precária, né, diante de uma conjuntura completamente imprevisível e agora que se estende ao longo de meses e a gente não sabe até onde vai. O que eu faço nesse meio tempo, e eu que já sou um cara que já tenho uma certa prática em confinamento, porque eu trabalho em casa, eu vivo em casa, eu sou caseiro, eu sou um dono de casa, além de tudo. Então Birigui proporciona isso, né, Marco? eu gosto de passar muito tempo em casa, né? Com o ar das montanhas biriguienses aqui ao meu fundo, enfim, com os pássaros cantarolantes. Você tá num lugar incrível, tá parecendo um cenário. Pois é, mas olha, inclusive eu sabia que ia ser o quadro Tomando Uma com a Gabi. Eu fiz questão de ficar aqui bem à frente ao bar dos maiores Então, alcoólatras da região. tô achando É o um, máximo. E é um até um bar. futebol meio rock go lá embaixo e tal, tá bem interessante. Pois é, foi um cenário aqui que deu para arrumar neste momento. Mas Que olha, lindo. gente, então os meus projetos eu acabo expondo nas minhas mídias sociais, nas minhas modestas mídias sociais, nas quais eu não gasto um tostão em publicidade, porque também eu não estou, Sim. né, deitado, montado no dinheiro, mas estou ali sempre colocando as minhas propostas. Neste ano eu dei uma pausa no Beijo no Cérebro, mas eu tenho a perspectiva de iniciar um novo podcast em breve, quem sabe, se o meu procurador procurar resolver as questões aí burocráticas que estão colocadas, Vamos a gente fazer vai. um podcast que a gente possa falar o que a gente pensa de fato, assim, chamar as pessoas a interagirem e falar de fato o que elas querem falar, porque acho que eu tô cansada de cortes e não pode falar e não é assim. Sabe, essa coisinha de ficar em cima do muro? Acho que tá na hora de nós, que somos seres normais, assim, não estamos na mídia, tá na hora da gente se impor um pouco mais, né? Do tipo, não, eu não concordo, ou eu quero fazer diferente, ou a minha opinião é essa. Poxa, vamos tentar fazer alguma coisa, né, Marco? Sim, vamos nos aproveitar dessa situação em que cada pessoa pode ser uma mídia Sim. para opinar com parcimônia, né? Falar, não falar tudo o que pensa, né, mas Tá vendo? pensar Já tudo o vou que te colocar fala. no Google. Se até hoje você preservou a sua identidade, É, agora tá tudo certo. eu tento, né? Nesses meus projetos novos, eu também tento manter uma linha de coerência com o trabalho, né? Com estilo. Aham. Porque é Sim, claro que os conteúdos, uma hora, eles não. Ou melhor, os conteúdos podem se renovar o tempo todo, mas o estilo acaba ao longo de algum tempo, ele já fica meio que marcado, né? E sim. eu tenho essa pretensão de fazer o podcast Chute nas Bolas, que Uhum. é uma sátira do debate esportivo, é a história de uma mesa redonda de uma rádio infame de uma cidadezinha pequena,
em que os debatedores têm tem um relacionamento às vezes explosivo que em Legal. determinados momentos descamba para situações mais fogosas, né, e picantes. Entendi. Já tá. Então você já tá revelando em primeira mão, né? As pessoas já podem ficar aguardando? Sim, a primeira delas que está aguardando sou eu, porque eu estou na expectativa de que isso se concretize como negócio. Como a gente Aham. estava falando também, os negócios eles podem estar prontos no campo artístico, mas para eles se Sim. transformarem em um negócio, eles têm todos os outros campos: administrativo, executivo, comercial, publicitário, assessoria de imprensa. Quer dizer, os departamentos de uma grande empresa ou de uma empresa que se possa chamar de empresa. E daí eu tenho esse novo podcast e, para concluir, tenho um outro projeto de vídeo que eu batizei de O Vídeo Furtado, que é uma proposta de Uhum. vídeos de humor que tem um formato, digamos, mais flexível, em que cabem todos os tipos de situações, mas o estilo de humor é o mesmo, é o humor ligado às coisas simples da vida, ligadas Sim. às situações corriqueiras, em que o humor sutil das situações corriqueiras e das coisas com as quais a gente convive, às vezes, sem perceber como elas são graciosas. Além de engraçadas, são graciosas também. Graciosas. Resumindo, vai ser algo genial que em breve estará aí, com certeza. E, bem, vamos lá, vamos finalizando, né? Vamos encerrando a live aí. Antes de finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você nesse período de pandemia, como você esteve, né? Como você está passando, na verdade, passou e está passando, e o que você fez para distrair a mente. Livros, virou o melhor, até coloquei aqui na nossa pauta, virou o melhor chefe de cozinha da região, descobriu algo, né? O que fez o Marco deixar a cabeça mais tranquila? Olha, eu sempre fui um cara muito prendado para as artes culinárias e autor de uma das receitas de de tostex com mortadela e queijo, uma das melhores da região, de Birigui Foi e de região, Birigui. Foi muito sabe? comentado no início da live, inclusive. Este com um café com leite. E ao longo dessa quarentena eu aprimorei a minha receita de tostex de mortadela, que está assim uma coisa vibrante, Sim. deslumbrante, enfim. Tenho me Vários tornado, sabores. acho que eu me tornei realmente o grande nome da culinária biriguiense. Tá aí, Até muito bom. parece. Acho que Até deve parece, lançar um né? livro, né? A Culinária em Birigui. Genial. É, Acho que seria daí de bom tom. tá aí Bem, uma bela ideia. Mas eu quero dar outra dica aqui, ó. Não que eu seja o maior leitor do mundo, não, né? mas Mas qualquer é muito bem-vindo. claro que nesse período, assim, uma das poucas coisas que pode nos salvar é a leitura, né? Principalmente quando Sim. você mora no sítio e a luz acaba. A cada 2 dias ela acaba um. Né? Olha, Então eu peguei umas dicas aqui que eu quero te mostrar que eu acho que são livros que eu adoro. Ó, primeiro é esse aqui, olha aí. Asterix. Ah, Asterix. genial. Isso é Asterix é genial. uma coisa antiga e continua sendo atual, e o humor de bom tom é um humor inteligente, com conteúdo e sem apelação. Às vezes até Muito pode bom. parecer meio ingênuo, mas é uma coisa de boa qualidade e realmente é um marco. O Referência, Asterix, né? Boas o Asterix referências. para mim, eu acho que talvez, não sei se posso dizer que talvez seja a maior referência de humor da minha carreira, o Asterix. Depois tem esse livro aqui que é muito bom, que é A Revolução George dos Orwell. Bichos, que é um Muito bom. livro, é uma leitura gostosa, assim, é super fácil de ler, não enche o saco, ele é realmente engraçado, curioso, Que ágil, bom. dinâmico, atual e Tá. significativo da conjuntura que a gente vive. E o último é esse aqui, ó, Português à Brasileira, do Marco Bianchi. Vocês encontram aí Arrasou. na editora Matrix, no site da editora Matrix, se entrar, chama Editora Matrix. Quem Editora entrar, Matrix. Muito quem bom. quiser conhecer essa obra de arte que já vendeu mais de 50 exemplares aí ao longo das últimas 2 décadas, Já vendeu bilhões. Vamos divulgar, né? Olha que honra. né? Maravilhoso, Marco. E isso aqui é uma coletânea de pérolas de português, de pérolas do atropelo ao português, assim, proferidas por profissionais da comunicação, né? Daí não é que eu peguei
uma conversa de bêbado na rua e Uma comecei a conversinha de botar bar. defeito. Não, é o cara Entendi. que trabalha como profissional de um dos maiores, sim, jornalistas dos maiores meios de comunicação que realmente não tem o devido carinho para com o nosso idioma, né? Que Entendi. realmente errar todo mundo erra. Eu falo isso aqui no livro também, não tenho essa pretensão de ser o infalível. Mas Ai, as pessoas têm que ter assim, um pouco de carinho e de vontade de acertar, porque errar é humano, acertar é ainda mais humano, como diz o Aurélio lá, não sei das muito. quantas. Bom, ficou ótima essa frase pra gente já encerrar. Só que eu não posso deixar, tem uma pessoa aqui que deu um palpite genial. Vamos sortear esse livro? Opa, sim, vamos sim, com todo prazer, Podemos? com todo prazer. E aí eu Aqui, faço a logística aqui para entregar. Como é que eu vou fazer para entregar pro seguidor? Enfim. Vamos, o Marco. O que Correio que de você Birigui, acha? né? Vamos depender agora do o monopólio Isso. das encomendas biriguienses. Exato. Como o Birigui vai enviar para Mari Gabi, Mari Gabi vai enviar até o telespectador ou a telespectadora. Enfim. E O que que você acha? a gente espera que até a entrega do livro, né, o idioma português ainda não tenha sido completamente destruído. Ainda dê tempo, né? O gerúndio tá no finalzinho já. O Vamos que estar virá? tentando, né? Vamos estar tentando, estar resistindo. Vamos estar tentando aprender o que virá, né? Maravilhoso. Bem, eu só tenho a te agradecer. Antes, vamos para o momento Tintim. Todo final de live eu falo para o meu convidado desejar aí o Tintim. Então, para quem vai o Tintim do Marco Bianchi? Olha, eu quero desejar um brinde ao Brasil que pensa e trabalha e avança sem ouvir a cachorrada latindo de lado nenhum. Essas são as pessoas a quem eu dedico minha solidariedade neste momento tão ruim e que só vai superado graças a esse tipo de postura, a esse tipo de gente. Então, Falou brinde. tudo. O meu brinde vai a todo mundo que está se recuperando, que está aí com essa questão, né, da Covid, porque eu estou muito contente, meu sogro está saindo do hospital, né, uma vitória, eu estou muito feliz por isso. Que Então, o meu ótimo, brinde vai para ele com muita paz. Eu acho que a gente rezando, pensando positivo, isso sim vai ter solução e vamos trabalhar, né? que Porque ótimo. senão não vai acontecer. Vamos atrás desse Brasil aí do Marco Bianchi, não Isso é? mesmo. Vamos com autoconfiança, com a consciência de que nós somos parte dos problemas e das soluções também. É isso. Então, muitíssimo obrigada. Foi uma live deliciosa, pude bater um papo com você. Eu estou muito contente por isso e agradeço Poxa, a valeu. oportunidade, né, de você ter sido tão gentil, tão solícito, enfim, muito legal. Obrigada, Marco. Passou aí uma É um hora prazer. comigo. Prazer foi meu. Foi um Obrigada. prazer e eu também, o artista, se é que eu se sou um, mas tem que ter noção de que ele só existe por causa do público, né? Das pessoas que apreciam e prestigiam o trabalho dele. Então, não estou fazendo mais do que minha obrigação e o prazer é todo meu. Um efusivo abraço Um a toda a efusivo abraço. turminha. Um beijo gigante. Obrigada, Marco, de novo. Tchau. Até mais. A gente se vê por aí. Brigadão. Gente, obrigada para todo mundo que esteve na live. Um brinde para todo mundo. E eu vejo todo mundo na terça-feira que vem, na live Tomando Uma com a Mari Gabi. Tchau, Marco. Obrigada. Um beijo para todo mundo que esteve Tchau. online aqui. Tchau, valeu.